E agora o teu filho está aqui na posição para ministrar a tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, colocará nos seus lábios nessa noite. Que ele possa falar, ministrar o coração da tua igreja. O Senhor conhece cada um de nós e sabe o que nós precisamos de ouvir nessa noite. Portanto, usa teu filho mais uma vez para falar conosco, Senhor. Que a unção do teu Espírito possa estar dando graça e inspiração a ele nessa noite. Em nome de Jesus o que eu te peço. Amém e amém. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Estamos na casa de Deus nessa noite. Aleluia. Sentindo a sua santa presença. E nós aproveitamos os irmãos que estão de pé. E vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 20, o verso 19. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, aleluia, cerradas as portas, aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhe: a paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Nós vemos aqui na história, a história de Jesus, o próprio Jesus falando, o próprio Jesus se mostrando, se identificando que era Ele mesmo. Jesus, 3 anos, andando com seus discípulos, aleluia, e chegou o final do seu ministério, um final muito triste. Jesus foi preso, Jesus foi condenado à morte, aleluia, mas todos eles já sabiam a finalidade de Jesus, aleluia, porque o povo se maravilhava das coisas que Jesus fazia, dos milagres que aconteciam, o povo se maravilhava, mas Jesus já falava para ele: ó, está vendo tudo isso, mas você entrega os pecadores e eles vão me matar, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Glória a Deus, aleluia. 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 E Jesus, tudo isso que Jesus falou aconteceu. Tudo isso aconteceu. E Jesus, no terceiro dia da sua ressurreição, ele se apresentou para os seus discípulos lá em Jerusalém. Aleluia. Jesus chegou no cenáculo onde ele estava. O cenáculo estava fechado, o cenáculo estava trancado, e Jesus se manifestou no meio deles. Aleluia.
E Jesus disse: Pai seja convosco. Aleluia. E foi logo se aproximando deles, porque eles ficaram muito espantados, pensando em ver um espírito diferente. Aleluia. Jesus disse: Não, sou eu mesmo. Aleluia. Olha, você vê que um espírito, ele não tem carne e nem tem osso, que nem eu estou aqui. O espírito é diferente. Vê o meu lado, aonde eu fui furado. Aleluia. Vê as minhas mãos, onde eu fui cravado. Aleluia. Aleluia. Vê que sou eu mesmo. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos ali, os discípulos ficaram tão alegres que eles não estavam acreditando que era Jesus. Aleluia. Nós vemos que os discípulos estavam ali, era o terceiro dia, ninguém ainda tinha procurado as suas casas. Algum deles já tinha procurado, mas muitos estavam ali com medo dos judeus. Aleluia. Na noite que Jesus foi preso, quando os soldados foram prender Jesus, Pedro, que sentava com a espada na cintura, Pedro não tirava por dinheiro nenhum a sua espada, mesmo Jesus ao seu lado, dando toda a força, dando toda a cobertura para Pedro, mas Pedro não se apartava da sua espada. E quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro arrancou logo da sua espada e feriu logo um soldado do sumo sacerdote, lhe cortando uma orelha. E Jesus se abaixou, pegou aquela orelha e colocou no lugar. Aleluia. E disse: Pedro, coloca a tua espada na barriga. Aleluia. Pedro era um homem violento. Pedro não deixava as coisas passar para amanhã. Tinha que fazer, fazia logo. Aleluia. Mas com isso, após a morte de Jesus, isso cresceu o medo nos discípulos. Se Jesus, que é Jesus, que fez tantos milagres, fez tantas obras que ninguém podia fazer, só Ele, foi morto. Aleluia. Ali um de nós que não tem poder, ali um de nós que não podemos fazer nada. Aleluia. E nós vemos que eles se trancaram ali com medo, pensando: o que é que nós vamos fazer agora na nossa vida? Bem que o povo dizia: vocês vão acompanhar esse homem, mas vocês não vão ganhar nada, vocês vão perder o seu tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês vão ficar, mas esse homem, o que é que vocês vão ganhar? Aleluia. Bem que o povo dizia. E plantado ali dentro daquela casa, pensando o que ia fazer. Alguns já saíram. Que nem Tomé, um deles não estava lá. Saiu, vou procurar refúgio, estou com 3 anos, abandonei a família para lá, vou ver como é que está. Aleluia. 2 deles que ia para a aldeia, lá em Emaús, também tinham deixado a roupa procurar. Mas os outros não tinham decidido nada. Aleluia. Quando Jesus chegou, Tomé, um deles não está. Aleluia. 2 deles que iam para o campo, que ia para a aldeia, no caminho de Emaús, Jesus conversou com eles. E eles se alegraram tanto.
que entrar na casa, voltaram novamente para trás, Glória a Deus. para dizer para os outros discípulos que Jesus tinha aparecido a eles. Aleluia. E os outros também disseram, também apareceu a nós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tomé também, como tinha saído, chegou. E os discípulos disseram, olha, Jesus esteve conosco. Tomé disse, não acredito. Sempre tem um assim, né? De não acreditar nas coisas. Eu não acredito. Eu só acredito vendo, né? Olha, Tomé ainda foi mais longe ainda. Que às vezes eu posso dizer, só acredito se eu ver. Mas Tomé, ele foi mais longe. Ele disse, olha, se eu não botar o meu dedo nos cravos das suas mãos, se eu não pegar do lado assim, ó, se eu não meter o dedo do lado que onde foi, ele foi furado, que derramou sua última gota de sangue, eu não acredito. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou achando bom esse silêncio. Aleluia, Estou Jesus. achando bom. Porque só assim vocês vão aprender mais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tomé disse que não acreditava. Tomé, quando estava naquela incredulidade dele, não sei se acredita ou não, nos apóstolos. Os apóstolos não são homens de mentira. Há tantos tempos eu ando com eles, nunca vi eles mentindo. Jesus se apareceu no meio dele novamente. Aleluia. Aleluia. Paz seja convosco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se dirigiu ligeiro para Tomé. Tomé, vem aqui. Vem aqui. Traz tua mão. Pega aqui. Isso aqui sou eu mesmo. Mete tua mão aqui, Tomé. Pega aqui do lado. Aleluia. Aleluia. Tomé se alegrou logo. Deus meu, Deus meu. Ele disse, Tomé, só porque tu me viste, tu creste, Tomé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tomé, eu vou te dizer uma coisa. Seja crente, Tomé. Glória a E Deus. não Aleluia. incrédulo. Seja crente, Tomé. E não incrédulo. Aleluia. Aleluia. Nós vemos, meus amados irmãos, que nos nossos dias que estamos vivendo, nós vemos o tamanho da incredulidade. O povo não acredita mais. O povo não acredita mais nem vendo. Que ele vê, ainda diz que é enrolação. Ele ainda diz que é o papapá. É coisas que o pessoal inventa. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, meus amados irmãos, eu prego bem devagar. E eu quero pregar ainda mais devagar nessa noite, para que nós possamos compreender o que o Aleluia. Espírito Santo de Deus trouxe para nós nessa noite. Aleluia. E Jesus, ele teve com todos os seus discípulos após a sua ressurreição. E por último ele pegou os seus discípulos, todos os seus discípulos, e levou lá para o monte, chamado Monte das Oliveiras. E lá ele deu suas últimas instruções para ele. Tudo o que eles tinham que fazer, Jesus falou para ele. E disse, vocês lembram quando eu estava com vocês? Eu não disse que eu ia ser entregue nas mãos dos pecadores. Eu não falei para vocês. Não aconteceu o que eu falei? Aconteceu. Pois o que eu vou falar vai acontecer. Aleluia. Para vocês creiam que eu falo a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Isso estava no Monte das Oliveiras, todos reunidos ali. Aleluia. E Jesus disse: olha, eu quero fazer um pedido a vocês. Eu vou lá para o Pai. Aleluia. Eu vou para o Pai. Vai ser o nosso último encontro. Mas vou para o Pai. Aleluia. Porque é necessário eu ir para o Pai. Aleluia. Mas eu vou enviar de lá o Consolador, o Espírito de Deus que o mundo não conhece. Glória a Deus. Aleluia. Mas vocês vão conhecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. aleluia. Vou fazer o pedido para vocês. Aleluia. Ficai em Jerusalém. Aleluia. Vocês vão Glória a ficar Deus. para Jerusalém. Eu vou subir para o Pai e vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa era a conversa de Jesus com seus discípulos. Aleluia. E Jesus, quando estava conversando ali com eles, de repente Jesus foi subindo. Foi subindo. Aleluia. E os discípulos ficaram olhando a subida ali de Jesus, todo mundo olhando para o Aleluia, céu. Jesus. Glória a Deus. Até que veio uma nuvem e ocultou nos seus olhos. Aleluia. E quando eles baixaram a vista, estavam dois varões ao lado deles. Aleluia. Por que vocês estão olhando aí para cima? Olha, esse Jesus que vocês viram subir, eles vai descer. Aleluia. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, esse mesmo Jesus vai descer. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quem tem essa promessa, aleluia, não fica quieto, Aleluia, Jesus. não fica parado. Aleluia. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque o Aleluia. Senhor é vivo. Aleluia. Aleluia. Ele prometeu ficar conosco todos os dias. Aleluia. Todos os dias. Até a consumação do século. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele disse: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. Mas Jesus tinha deixado a promessa de Deus, que o Espírito Santo, o Consolador, é aquele que quando você está triste, ele vem lhe alegrar. Oh, glórias. Aleluia. Aleluia. Ele se chama Consolador. Aleluia. Quando você está triste, sem saber o que vai fazer da sua vida, o Espírito Santo começa a conversar com você. Aleluia. Aleluia. Então, meus amados irmãos e amigos, quero dizer nessa noite que o Espírito Santo, Deus nunca nos deixou só. Glória. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está conosco. Aleluia. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Aleluia. Recebe Jesus na sua vida, recebe também o Espírito Santo, que ele diz que faz morada em cada vida. Aleluia. Então ele faz morada na nossa vida.
Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Às vezes, meus amados irmãos, acontece coisa na nossa vida que às vezes a gente fica pensando assim e às vezes fica dizendo com a gente mesmo: será que Jesus está nessa casa? Será que Jesus está nessa casa aqui? Aleluia. Meus amados, o Espírito Santo parece que tem momento que ele se ausenta de nós. As coisas ficam tudo difícil. Nada dá certo na nossa vida. Verdade, Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus amados, quando acontece isso, se aproxime mais de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se aproxime mais de Jesus e comece a conversar com Ele. Aleluia. Dizer: Jesus, Aleluia. tu tem me desamparado. O que é que eu fiz? Aleluia. Aleluia. Porque eu não tenho sentido a tua presença nesses dias. Só tenho sentido tristeza na minha vida. Só tenho sentido desânimo na minha vida. Aleluia. Mas eu quero dizer nessa noite, meus amados irmãos, eu me examino a si mesmo. Eu gosto de apresentar Deus. Aleluia. Eu gosto de apresentar Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha, eu acredito tanto em Deus que eu creio que Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E milagre Ele vai fazer nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por que Deus vai fazer milagre nessa noite? É porque o Vicente que está pregando? Não é isso não. É porque Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós vemos que Jesus, Ele disse: eu ficarei convosco todos os dias. E às vezes parece que o Espírito Santo tem se ausentado da nossa vida. Aleluia. Nós vemos que Jesus, Ele é o mesmo Espírito Santo. Ele é o mesmo Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é um Deus que não tem outro fora dele. O Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Só é um Deus. Glória a Deus. Existem muitos deuses na face da terra, os irmãos sabem disso. Tem santo feito de gesso, tem santo feito de madeira, tem santo de tudo quanto é coisa. Mas o Deus verdadeiro é o Deus que nós servemos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É o Deus que nós servemos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós vemos, meus amados irmãos, como eu estava dizendo, às vezes você acha que Deus não está perto de você. Às vezes você se acha sozinho. Às vezes você se sente triste. Aleluia. Mas é só falta de você se chegar a Ele. Aleluia. É só falta de você se aproximar mais dele. Aleluia. Às vezes você tem buscado outras coisas que não estão lhe agradando com Deus. Tantas coisas que Deus às vezes não se agrada. Porque nós somos considerados a noiva de Jesus. Aleluia. Nós somos considerados a noiva, a esposa do Cordeiro. Glória a Deus, Jesus. E às vezes nós fazemos coisas que Deus não se agrada. Tem
coisa que às vezes você faz, que às vezes você tem um namorado e ele às vezes não se agradou. Não gostei disso aí. Eu não gostei dessa sandália. Eu não gostei dessa roupa. Essa roupa não gostei. Viu? E às vezes também, se da mesma maneira você tem desagradado a Deus. Aleluia. Tem entristecido. Tem coisa que entristece o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem coisas que você faz durante o dia e chega à noite e você não procura o Espírito Santo de Deus para lhe pedir perdão, para você pedir perdão a Ele do que você fez. Aleluia. Foi essa sandália que eu comprei, não te agradou. Eu vou tirar agora. Vou tirar e jogar para fora. Aleluia. Ou foi essa blusa muito devassa. Foi essa saia muito curta. Eu vou tirar agora. Aleluia. Nós temos que procurar e viver, meus amados irmãos, agradando o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque senão nós ficamos a vida inteira, irmão, 10 anos, 20 anos, 100 anos. As coisas tudo acontecendo de ruim com nós. Porque quem pode consolar nós é o Santo Espírito de Deus. Aleluia. E nós não faz por onde. Verdade, Jesus. Aleluia. Essa campanha de hoje é a 4ª campanha. Aleluia. Essa campanha é para receber poder. Glória a Deus. Essa campanha é para receber poder. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você não sabe o que, é que eu estou falando, né? Aleluia. Para receber poder. Glória a Deus. Aleluia. Se você ir levantar uma casa você vai gastar R$1.000, R$2.000. Aqui é a comparação só, porque gasta mais de 50 para lá, dependendo do tamanho. Você vai gastar uns R$10.000 na comparação. E você só tem R$1.000. Como é que você vai levantar essa casa? Como é que você vai construir essa casa? Você só tem R$1.000. Aleluia. Não dá para construir. Mas quero dizer nessa noite, aleluia, poder, revestido de poder, era o que não falei naquele dia. Você tem R$1.000, você vai receber uma quantia que você vai fazer aquela construção e sobrar ainda. Glória a Deus. É isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Aleluia. É de revestimento de poder. Glória a Deus. Ai, irmão, mas nessa noite eu vou receber poder para me construir uma casa que eu não tenho. É assim não. Primeiro nós temos que buscar as almas que Aleluia. estão perecendo, sem a salvação. Aleluia. É para isso que Deus quer lhe revestir de poder. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Nós vemos o apóstolo Pedro. Vamos voltar lá em Pedro. O tanto da mudança que aconteceu em Pedro após o revestimento de poder. Pedro era aquele ignorante, valente. Agora vamos ver depois da descida do Espírito Santo. Aleluia. O que acontece com a igreja do Senhor revestida. Aleluia. É para isso, meus amados irmãos. Mas pouca gente quer ser revestida, anda atrás desse poder. Aleluia. Quando ele diz, vamos para um culto no lugar fulano, vai 4, 5, ninguém pode. Ninguém pode. Mas é claro, irmão, que você não pode. É claro que você não pode. Porque você não tem revestimento de poder. Aleluia. É necessário que você tenha poder. Aleluia. Aleluia. É necessário. É para isso essa campanha.
Aleluia. Mesmo você recebendo o poder, você ainda vai fazer tanta dificuldade para chegar lá. Hoje eu não posso, hoje eu tenho. Mas Deus, Ele tem a misericórdia de nós. Porque muita gente está perecendo sem Deus. Verdade, Jesus. Aleluia. Nós precisamos desse poder de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Nós vemos Pedro, diferença de Pedro. Pedro, antes do revestimento, Pedro por qualquer coisinha estava puxando a sua espada. Não é que comigo é assim. Viu? É assim, ainda tem gente assim igual Pedro, irmão. Qualquer coisinha, se você deixar aí, você vai se lascar comigo. Crente Pedro, antes do revestimento de poder. Aleluia. E Pedro estava lá no cenário, todos reunidos lá, buscando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Será que é hoje? Será que é hoje? Glória a Deus, aleluia. Quinto dia, sexto dia, e nada. A promessa não estava se cumprindo. Aleluia. E eles lá no cenário. Aleluia. Creio que muitos saíram. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Santo és o teu nome, Jesus. Aleluia. Eu creio que muitos saíram, não aguentaram, não suportaram. Pastor Gelito, você acredita nisso? Se você não acredita, você faça uma campanha de 10 dias aqui, de oração, para você ver o número de pessoas que vai chegar lá no final. Entendeu? Assim também não foi diferente, não. Os discípulos ficaram lá. Ficaram 4 dias, 5 dias, 6 dias. E lá, não vamos sair não. Ele disse que era para nós ficar, ele não disse o dia. Era para nós ficar aqui. Que o Espírito Santo vinha sobre nós. Aleluia. Aleluia. 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, nada. E estava acontecendo uma grande festa em Jerusalém. Grande festa que eu falo, quando o povo do mundo inteiro se reúne no mesmo lugar. E estava acontecendo 9 dias, 10 dias, do mesmo jeito. Aleluia. Aleluia. Quem estava cansado, mas estava ansioso. Aleluia. Estava ansioso para receber. De repente eles soltaram um som. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Um som. Eles ouviram um som. Um som como de um vento. Oh, glórias. Aleluia. E aquele vento foi tomando o cenário, foi entrando ali. Aleluia. Glória a Deus. Creio que eles começaram a olhar um para o outro. Pedro, está tão gostoso. Ô João, está tão gostoso, João. Oh, aleluia. Começaram a glorificar. Aleluia. Começaram a exaltar o nome de Deus. Começaram a fazer barulho. Barulho lá era só de glória. Era só de amor. Aleluia. De repente foram tomados. Glória a Deus. Aleluia. Falando em outras línguas. Aleluia. O povo que estava naquela festa de Jerusalém, que todos os anos acontecia, e que todo o povo de todos os lugares, de todo mundo vinha para aquela festa, ouviram aquele barulho.
e correram lá para frente e disseram: ó, você está vendo? Em cada pessoa ali tem uma tocha de fogo. Oh, glórias, aleluia. E o povo todo queria ver. Todo mundo queria ver. Quem é que não quer ver fogo, irmão? Olha, se pegar fogo num prédio aqui dentro do Axixá, todo mundo se levanta, pode ser a madrugada, e corre todo mundo para ver. Verdade, Jesus, aleluia. Aleluia. Assim é o crente cheio do poder de Deus. Glória a Deus. Todo mundo quer falar com você na rua. Todo mundo quer falar com você, aquele crentinho. Começou um dia desse. Aleluia. Já está dentro de gravata, paletó. Está pregando, só está uma bênção. Eu vou no culto hoje só para me ver pregar. Aleluia. Aleluia. E o povo não dizia: eles estão embriagados, esse povo está embriagado. Aleluia. Pedro, como ouviu aquilo, Pedro ficou mais cheio ainda do Espírito Santo. Aleluia. Se levantou. Aleluia. E marchou de dentro para fora. Eu acredito que naquela hora Maria, que já sabia cheio de Pedro, já sabia como era a expressão de Pedro: ô João, corre lá, Pedrinho, meu filho, volta aqui, Pedrinho. Ô Pedro, tu vai, João, tu que é muito amigo de Pedro, pega João e Pedro e traz para cá, que não, ele vai fazer besteira. Aleluia. Glória a Deus. Pedro acredita que naquela hora: João, me solta, que eu quero falar para esse povo o que é que está acontecendo aqui. Aleluia. Vou falar que nessa hora não tem ninguém embriagado. É muito cedo ainda do dia para ter alguém embriagado. Aqui é o que fala as escrituras. Vocês não leram nas escrituras? Aqui é o que fala em Joel no capítulo 2, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Era o que estava acontecendo, meus amados. Glória a Deus, Jesus, E a aleluia. partir daquele momento, Pedro e os demais discípulos, Pedro, só na pregação dele naquele dia, se converteram mais de 3.000 pessoas. Glórias, aleluia. Aleluia. Para você ver o que é revestimento de poder. Aleluia. Aleluia. Mas fique também em Jerusalém. Aleluia, Jesus. Fique esperando a promessa. Aleluia. Aleluia. E aqui nessa noite, meus amados irmãos, estou vendo o pastor Jair, pastor Glória está aqui. Aleluia. Aleluia. Mas tem um que eu não estou vendo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas estou sentindo a sua presença. Oh, glórias, aleluias. Aleluia. Aleluia. Hoje, nessa noite, meus amados irmãos, nós vamos deixar por conta de Jesus. Aleluias. Nós vamos deixar por conta do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ver aqui, nessa noite aqui, o Espírito Santo aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É muito estranho falar um negócio desse, viu, irmãos? É muito estranho falar um negócio desse. Aleluia. O que é que está faltando, irmãos? Aleluia. O que é que está faltando? Porque Jesus está aqui. É Aleluia. o dono da promessa. Glória a O Deus. Espírito Santo está conosco todos os dias. Aleluia. Aleluia. E aqui não pode ser diferente Aleluia. do dia de Pentecoste, não. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que os irmãos fiquem do jeito que estão. Aleluia. Quero que os irmãos fiquem do jeito que estão. Aleluia. Só vou pedir uma coisa. Vocês curvar a cabeça de vocês Aleluia, Jesus. e orar a Deus que está no céu. Aleluia. Aleluia. E pedir do seu Espírito o revestimento de poder nessa noite. Aleluia. Aleluia.
Meus amados, aleluia. Pode baixar as suas cabeças e pedir a Deus. Ele que é o dono do poder. Ele disse que todo poder está com Ele. Todo poder está comigo. O poder dos céus e da terra está comigo. Aleluia. Eu quero dizer nessa noite, Deus, aleluia, tua palavra foi entregue aqui nessa noite. Aleluia. E eu te peço nessa noite que teu Espírito Santo comece a nos visitar nessa noite. Aleluia. Ó Senhor da glória, que o teu Santo Espírito se manifeste como se manifestou na vida dos apóstolos. Aleluia. E derrama poder sobre as nossas vidas, meu Deus. Aleluia. Ó Senhor da glória, tu que és o dono do poder. Aleluia. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. O que eu pude fazer, meu Deus, foi entregar a tua mensagem dessa noite. Falar do teu Santo Espírito. Aleluia. Mas agora, meu Deus, tu está vendo o teu povo aqui. E todo crê em ti, meu Senhor da glória. Que tu possa derramar do teu Espírito Santo nos dando revestimento de poder, meu Senhor amado. Oh, grande e poderoso Deus, não deixe nós aqui nessa noite, meu Pai, sair sem revestimento de poder. Que cada um que entrar aqui nessa noite, meu Pai, que tenha esse propósito, tenha essa promessa do Santo Espírito de Deus. Oh, aleluia. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi entregue aqui nessa noite. Eu creio que tu estás presente aqui conosco. Aleluia. Cada um dos que entraram aqui, meu Deus, tu sabe, tu conheces o coração de cada um. Eu não conheço os irmãos como tu conheces. Eu conheço só por fora, mas tu conheces por dentro e conheces por fora. Ó grande Deus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, o teu Santo Espírito que foi derramado, meu Pai, sobre a tua igreja. Que nessa noite, Deus, seja manifesta aqui também neste lugar. Aleluia, capacitando cada um, meu Deus, para, Senhor, buscar a alma. Ó Senhor, sem teu poder, aleluia, sem teu Espírito Santo, nós não podemos fazer nada, meu Deus. Nós não temos força para nada, meu Deus, mas só através do teu Espírito Santo. Aleluia. Ó Senhor amado, eu te agradeço. Eu te agradeço pela oportunidade. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. E amém. E amém. Vamos cantar de pé, por gentileza. Que momento maravilhoso onde nós ouvimos a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus, Jesus, É aleluia. maravilhoso como que o Espírito Santo usa cada um como Ele quer. É maravilhoso. Para quem ama a Bíblia sabe a direção que o Espírito Santo nessa noite falou nos nossos corações. Aleluia. Foi maravilhoso. Que esse revestimento possa estar sempre constante em nossas vidas, porque é necessário, é necessário. Estando revestido, a nossa mente está fortalecida, nossos corações, emoções está fortalecido. Eu tenho certeza que essa presença vai permanecer conosco em nome do Senhor. Amém? Tem alguém nessa noite que quer reconciliar, aceitar Jesus pela primeira vez? Glória a Deus. Se tem alguém, Aleluia. vem aqui à frente, deixa eu orar por você. O tempo é agora. O momento é hoje.
Em breve Jesus voltará para buscar o seu povo. Quinta-feira que vem vamos estar no 5º dia da campanha. Eu creio que vai ser um bênção também, em nome de Jesus. Segue as programações. Segunda-feira, domingo agora, culto de missões. Sábado, culto da mocidade. Domingo, culto de missões. Segunda-feira, círculo de oração. E segue as programações. Terça-feira, culto de ensino. E assim vamos marchando até Jesus vir buscar o seu povo, a sua igreja. Os irmãos sabem que há ausência de alguns irmãos. Alguns não avisaram, mas alguns estão com a mulher do Breno, está de resguardo. A Cauana está no Alto Zumbis, não tem transporte para estar vindo. Então, tem alguns irmãos que estão justificados, outros sem justificação, mas nós continuamos orando pela igreja do Senhor. Nosso dever é orar e ensinar, e eles vão tomar as suas decisões na caminhada com Cristo, amém? Deus abençoe essas irmãs pela sua presença, viu? Em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aquele que quiser chamar o pastor para almoçar, jantar, comer uma carne assada, fique à vontade. Em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Curva a cabeça, assim para frente. Deus continue abençoando o pastor Vicente pela mensagem ministrada. Mensagem poderosa. Amanhã vai estar no meu canal no YouTube para quem quiser assistir lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Juntos dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus os abençoe.